Olá, meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao último episódio da série do Podcast Divididas sobre os grupos da Copa do Mundo. Afinal de contas, hoje falamos do grupo H. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. E aí, Bringel? Ei, Milano, e aí, pessoal? Beleza? Vamos acabar com isso daqui, que já chega na Copa. Expectativa, tudo dando errado. Faltam aí poucos dias para a Copa do Mundo, né? A Copa é nesse fim de semana. Já dá para sentir o cheirinho de Copa do Mundo no ar. Falta aqueles amistosos sem noção, né, antes da Copa, assim, né, que não tem, né, tipo, Perfeito pra alguém se lesionar. né, é excelente, pega aí, sei lá, um Inglaterra e Zâmbia pros caras dar uma animada, como estão no limite médio, um Oman e Argentina, a Argentina vai jogar com os Emirados Árabes, né, faz falta isso daí, essa preparaçãozinha, né, mas os caras resolveram meter uma Copa do Mundo lá no lugar onde não dá para ter Copa do Mundo em período normal. Eu acho que, É, se não me engano, a diferença de dias entre essa última rodada da Premier League antes da pausa até a estreia da Copa é uma semana. é, Então os times não vão ter tempo nenhum nem pra treinar com os caras. Por mais que, tipo, não, a distância da Europa pra Qatar não é longe de avião, é algumas horas, mas não tem preparação nenhuma. Você vai ver os caras por 3 dias e bora, jogo, tchau. Então é pô, bizarrice. Eu acho que a maioria dos grandes jogadores não vai jogar essa última rodada. Capaz de só ficarem no banco, meio coçando, ou até mesmo já viajar. é o que o Everton vai fazer, por exemplo, né? O É, Everton já viaja no sábado, foi dispensado da última rodada do Brasileiro. Mas, por exemplo, são 3 horas o fuso horário, né? sim. Entre Londres e Doha. Então, é uma viagemzinha de algumas horas, né? Você chega lá, tem fuso horário, tem adaptação ao clima, tudo. Tudo vai ser tudo meio corrido, não vai dar tempo dos caras fazerem É. basicamente nada. Então, é, vamos ver, né? Hoje a gente fala do grupo H, o grupo que tem Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Esse grupo é uma briga, né? É uma briga, vai ser uma trocação franca. Tem Lá tudo para ser uma embaixo. trocação. É, nem sempre uma briga e uma trocação franca são brigas É, boas, exato. né? Vale a pena lembrar. É, Mas a tendência é que seja um grupo aberto a surpresas, né? exato. Eu acho que a expectativa desse grupo é a pior possível. Não tem como esperar muita coisa desse grupo, não. Esperou tomar água, voz daí. Cara, porque não tem como. Eu acho que, tipo, eu acho que até algo que a gente poderia falar depois, mais pra frente ao longo da Copa, assim, eu acho incrível o quão baixo é o nível dos técnicos de seleções nesse Mundial. Putz, é assustador, assim, ainda mais quando você vê Southgate. o Southgate, o Fernando Santos, o Deschamps, é, isso pegando três grandes seleções, né, que tem Não, muito talento, muito a talento. gente falou de duas candidatas ao título e uma que tem a melhor, tipo, e Portugal que, né, a Foram as gente só não melhores foi como seleções dos candidato, últimos anos, venceu Nations League, Euro, timaço. só não fala que Portugal é candidato ao título da Copa do Mundo justamente por causa do Fernando Santos. Exato. Mas esse grupo não dá pra esperar muita coisa, mas vamos lá. Vamos tocar aqui. Vou começar justamente pela equipe que é meme. Portugal vai estrear nessa Copa do Mundo dia 24 contra a seleção de Gana. Na segunda rodada pega o Uruguai e fecha contra a Coreia do Sul no Educational Sea Stadium. As últimas partidas de Portugal foram todas pela UEFA Nations League. As três partidas de junho, uma foi contra a Suíça, venceu por 4-0. Depois pegou a República Tcheca, venceu também por 2-0. Fechou aquela sequência de data FIFA, perdendo para a Suíça por 1-0 fora de casa. Depois, na outra data FIFA, eles venceram da República Tcheca por 4-0. Depois perderam para a Espanha por 1-0 em casa. Gol do Morata. Gol do incrível Morata. Essa aqui é a oitava participação dos nossos irmãos na Copa do Mundo. A melhor colocação deles foi o terceiro lugar de 66, que é um pouco questionável, né? Porque naquela época eu acho que não tinha terceiro mesmo.
tinha disputa pelo terceiro. Eu acho que era tudo o semifinal, era junto, então seria uma posição igual a de 2006, que foi o quarto Não, lugar, não foi? teve sim. Teve terceiro mesmo? Teve 2-1. Eles fizeram 2-1 na União Soviética. Então, beleza. Então, essa foi justamente a melhor posição de Portugal na sua história, em 66, na Copa da Inglaterra. Os recordes da seleção portuguesa, obviamente, são todos do Cristiano Ronaldo, que ele tem 191 partidas e 117 gols ao longo dos seus 19 anos com a seleção portuguesa. Então, é muito tempo vestindo a camisa da seleção nacional. E ele, obviamente, eu acho que vai ser para sempre o maior detentor de recordes da seleção. Alguém pode talvez tirar o número de jogos, mas de gol é impossível. Também acho que não dá, não. Tem que ser muito bom. Tem que ser muito roubado, não tem como. Apesar de Portugal estar criando muito talento nos últimos anos, né? As Sim. últimas gerações dele têm sido muito boas, então quem sabe, né? Daqui umas décadas talvez aparece um novo Cristiano Ronaldo. Nas eliminatórias europeias, Portugal terminou em segundo no grupo A, que é o grupo da Sérvia, se não me engano. Sérvia. Sérvia que liderou. Portugal que fechou essa primeira fase, né? Com 5 vitórias, 2 empates e uma derrota. E no playoff europeu pegou a Turquia na primeira partida, venceu por 3-1 e depois fechou contra a Macedônia do Norte, vencendo por 2-0 e garantindo a classificação. O histórico contra as seleções desse grupo contra a Gana, só uma partida em 2014, no Mundial aqui do Brasil, onde Portugal venceu por 2-1. Contra o Uruguai foram 3 partidas, uma vitória portuguesa, um empate, uma vitória do Uruguai. O último confronto justamente foi aquele das oitavas de final da Copa de 2018, quando o Uruguai venceu, foi por pênalti, não, foi Não, 2-1. acho que foi 1 ou 2-0. Gol do Soares. Eu acho que foi, mas é isso aí. E contra a Coreia do Sul foi só uma partida com vitória dos sul-coreanos na Copa de 2002. Então é interessante que se enfrentaram em Copas com todas essas seleções aqui. Vamos para a escalação de Portugal, que muito provavelmente vai jogar num 4-2-3-1, com o Diogo Costa no gol, Nuno Mendes, Pepe, Rubem Dias e João Cancelo fazendo a linha de defesa, Rubem Neves, William Carvalho fazendo os dois homens do meio-campo, e no ataque, Rafael Leão, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e o Cristiano Ronaldo liderando a equipe. Portugal sofreu muito mais do que ela deveria nessas eliminatórias, né? Na última janela, os lusos precisavam de uma vitória contra a Irlanda ou contra a Sérvia para classificar de forma direta para a Copa do Mundo, mas o empate lá em Dublin e uma derrota no Estádio da Luz forçaram a equipe portuguesa a jogar a repescagem, onde eles tiveram que enfrentar a Turquia e a Macedônia do Norte para garantir a classificação. Apesar dessa forte geração comandada pelo Fernando Santos, os jogadores experientes como o Pepe, que tem 38 anos, o William Carvalho, meio-campo, que tem 75 jogos pela seleção portuguesa, e é claro, o principal nome dessa equipe, que é o Cristiano Ronaldo, que vai para sua quinta Copa do Mundo, além de outros grandes jogadores que vêm em ótima fase, como o Bernardo Silva, o Bruno Fernandes, o Rafael Leão, que são caras que tentam dar um respiro para essa seleção. Essa seleção que é muito hábil com a bola no pé e pode chegar ao ataque em poucos passes, graças à qualidade não só dos seus defensores em bolas longas, mas também do seu ataque, e de forma mais elaborada passando pelo meio campo, que é muito útil nessas transições, principalmente abusando desses caras de velocidade da ponta e também do meio campo. A velocidade da defesa é um ponto um pouco preocupante, já que o Pepe, apesar de ser titular dessa equipe, um dos líderes também, ele não é mais o cara da velocidade quando era mais jovem, nem a explosão do seu auge ali do Real Madrid, e até mesmo quando ele estava no Porto. Então é por isso que Portugal deve se expor um pouco mais e tentar manter um
um volante para tentar cortar essas linhas de passe. Essa combinação de Bruno Fernandes e Bernardo Silva deve entregar muitas oportunidades para o Cristiano Ronaldo para tentar matar as partidas ao longo desse Mundial e tentar ir o mais longe possível. Eu acho que as críticas à seleção portuguesa, que a gente sempre falou, né? Várias vezes quando a gente comentava sobre seleção, eu acho que é similar ao que a gente tem a Inglaterra e a França também. Sim. A abundância do talento, um histórico recente muito positivo para as três, né? Porque a Portugal venceu Euro, Nations League, Nations League. Inglaterra foi finalista de Mundial, finalista de Euro, Foi França semifinalista do Mundial, né? semifinalista do Mundial, finalista da Euro. A França venceu o Mundial de 18, venceu a Nations League. Então essas três seleções, apesar de ter os seus tropeços ali assim, nas suas próprias pernas, mas ainda assim, tecnicamente, eles são muito superiores, tem a qualidade enorme. Mas essa seleção de Portugal eu gosto muito. No papel, assim, uma das melhores do mundo. O ataque a gente acabou de citar aqui, né? Então, Rafael Leão, que Cara, vem de uma temporada da sua carreira, que vem melhorando muito. E no começo eu não gostava muito dele, eu acho que era um cara muito ciscador, mas se tornou um cara muito, muito bom. É muito importante para esse Milan, para o renascimento do Milan. Bruno Fernandes voltou a jogar bem pelo United. O Bernardo Silva sempre muito consistente. E o Cristiano Ronaldo, apesar de várias críticas ao longo dos últimos meses, ainda assim ele é muito útil. Ele é um cara que vai fazer o papel dele, que é botar a bola para dentro. Ele não precisa ficar correndo feito um maluco com um monte de cara bom do lado dele. Eu gosto muito do Rubem Dias, o Cancelo também é ótimo. Meio campo, não teve a convocação agora do Renato Sanches, né, que era um cara que poderia ser a opção nesse meio campo, até mesmo no lugar do Rubem Neves, mas não foi convocado, que não sei porquê, não sei se o Fernando Santos deu uma explicação por conta disso. Eu não cheguei a ver se o Vitinha foi convocado, você viu? o Vitinho eu acho que foi. Deixa eu ver. Que é outro cara que vem jogando muito bem pelo PSG, desde que ele chegou lá agora, nessa última temporada. É um cara que Foi. vem crescendo muito, então, ótimo jogador também. Muito provavelmente deve ser banco, mas é um cara que tem potencial para crescer muito e deve entrar em algumas partidas. Mas é isso, eu acho que é uma boa equipe. Muito provavelmente vai se perder nas suas próprias deficiências táticas, porque o talento está ali. E tchau, Fernando Santos. Valeu, falou. Só para corrigir aqui, Uruguai e Portugal na Copa de 18 foi 2-1. 2-1. Dois gols do Cavani, não do Soares. Eu concordo. O que eu vejo da seleção de Portugal é isso: é uma seleção que abunda talento. Né? Ficou bonita essa frase, hein? Nossa. Tem talento pra caramba. Tipo, tem muito jogador bom. Eu de verdade tenho muita dificuldade de achar, sei lá, dois meias que joguem mais do que o Bernardo Silva hoje. Por exemplo. O Cristiano Ronaldo, que você falou, ele tem os problemas, assim, né? Não vem bem, mas Ainda assim é o Cristiano Ronaldo, ainda assim é um cara decisivo e ele é um dos líderes da equipe também, né? ele botando a camiseta de Portugal, cara, ele vira um jogador, um cara fora de série. Sim. Então ele é cumpridor e ele vai fazer o possível porque ele sabe que, assim, não sabe que condições que ele vai chegar na Copa de 26, se ele vai querer jogar a Copa de 26. Então é um cara que sempre cumpriu e vai cumprir por Portugal. Eu gosto muito do meio campo dessa seleção. Gosto do Rubem Neves. Muito demais. Joga demais. Ele é um monstro. O Diogo Costa como goleiro titular é um negócio que me surpreende assim, um pouquinho, porque ele ganhou, né, agora a vaga, né? Ele pegou pênalti pra cacete na Champions League, ele ganhou uma extensão do Porto, ele é um goleiro novo. Tô curioso para ver como é que ele vai se sair nessa Copa do Mundo. Mas a zaga, para mim, é meio que um ponto de interrogação. Eu nunca confiei no Pepe, né? Nunca achei que o Pepe é nossa, assim, né? O Rubem Dias é um zagueiraço. O Sim. Cancelo é um ótimo lateral.
O Nuno Mendes, ele é jogador do Paris Saint-Germain, Eu então preferia colocar eu, o Guerreiro. Eu gosto bastante do Guerreiro. eu também. Eu acho que o Guerreiro tá acostumado com jogos desse nível Né? e, e acho que o Nuno Mendes pode sentir um pouquinho porque ele é jovem ainda, né? Sim. Então, fico nessa dúvida em relação a isso. E é claro, a gente tem que imaginar o que é que o Fernando Santos vai fazer para amarrar essa seleção, porque assim, você olha no papel e é uma puta seleçãozaça, É. cara. É assim, você pensa, cacete, é muito difícil você fazer essa seleção dar errado, e o Fernando Santos está conseguindo fazer essa É. seleção dar errado há muito tempo, né? Foi uma Copa de 18 extremamente decepcionante, foi uma Euro extremamente decepcionante. É, a Nations, putz, faltou pouco ali, né, para conseguir passar pela Espanha, mas a Espanha tem um. Espanha e Portugal tem um estilo ali muito próprio de jogo entre eles, né, de confrontos entre si, que pela rivalidade acaba sendo um diferencial. O caso do Fernando Santos me lembra muito o caso do Joaquim Low na É. Alemanha, que ele está há muito tempo na seleção tentando fazer a mesma coisa com os mesmos jogadores e obter resultados diferentes. Faz Então, 8 anos que ele tá lá, é muito tempo. eu acho que tava na hora de Portugal já, para mim já passou da hora, né, de Portugal ter um cara diferente no comando, desde que esse cara não seja o Abel Ferreira, né? Acho que é esse o ponto. Mas, cara, assim, também a gente tem que ter que existe, obviamente, a possibilidade da seleção de Portugal clicar e dar Sim. certo ali, porque assim, é um grupo, que a gente falou, é um grupo parelho, né? Então pode acontecer muita coisa ainda nos jogos e pode acontecer de Portugal, por exemplo, passar em primeiro e pegar uma seleção um pouco mais acessível do grupo do Brasil, né? Quem sabe? E de repente a gente está vendo Portugal batendo uma quarta de final de Copa do Mundo de novo. Então acho que assim, é difícil fazer um prognóstico porque Portugal, para mim, depende muito mais de como o Fernando Santos vai conseguir montar esse time, como ele vai reagir ao que o jogo vai jogando nele, do que propriamente de tudo talento dos jogadores, porque esse é claramente o time mais Sim. talentoso do grupo, mas claramente. Sim. E eu acho a seleção do Uruguai muito boa, mas assim, vai depender do comando técnico. E também como é um torneio de tiro curto, se você se acerta ali em um detalhe, você consegue ir longe, né? Você consegue Sim, fechar o grupo ali, coisa de semanas e chegar numa semi, sei lá, até numa final. Porque o potencial tá ali. Eu não acho que entra nos favoritos justamente por isso que a gente acabou de falar. O talento tá ali, mas é meio que subtraído pela incapacidade do trabalho técnico dos últimos anos. Mas é inegável o potencial que essa seleção tem. E seria uma pena para a maior geração portuguesa não conseguir um feito maior numa Copa do Mundo. Mas é o que muito provavelmente vai acontecer. é que as campanhas de Portugal nas Copas vêm sendo muito, Parece que piora, né? né? Nossa, é impressionante, pô. Foi quarto colocado em 2006, que é aquela da última geração, né? Do Filipão. Figo, tudo com o Filipão no comando, ganhando muito jogo na marra, né? Inglaterra, Holanda e tudo mais. Mas aí em 2010 cai para a Espanha, tendo um desempenho muito abaixo, inclusive na Foi nas fase de oitavas, não grupos. foi? Isso, Ou nas no oitavas de meio? final. Isso. Depois no Brasil cai ainda na fase de grupos, num grupo que tinha Alemanha, Gana e Estados Unidos, era um grupo completamente acessível para Portugal, e Portugal conseguiu não ganhar, não passar para a próxima fase. E aí chega na Copa da Rússia, num grupo até complicado, né? Contra Espanha, Marrocos e Irã. É um time que empata de novo mais do que ganha, empata dois, né? A campanha é a mesma é a mesma campanha da Copa De 14, né? de 10. 10. Uma vitória e dois empates. E aí cai pro Uruguai nas oitavas de final, ao invés de cair como caiu para a Espanha em 2010. Então, em Copa do Mundo, é um time que precisa de mais, que precisa apresentar um pouquinho mais. E a gente não sabe, devido ao que vem sendo apresentado no curto prazo aí nos últimos anos, se vai dar certo apresentar ou não. É isso aí.
Tchau. Vamos pra outro. Passamos pro próximo. Próxima seleção de Gana, né? Próxima seleção de Gana que abre contra Portugal no estádio que monta e desmonta, o 974. Depois pega a Coreia do Sul. Eles são Pois ótimos. O que seu estádio é, faz? Monta e desmonta. ele monta e desmonta. Depois pega a Coreia do Sul e fecha no dia 2 contra o Uruguai. Essa é a quarta participação de Gana. Gana que estreou em Copas do Mundo em 2006, depois jogou 2010 e 2014. Chegou nas quartas de final em 2010, né, um feito e tanto para a seleção africana. Tem entre os seus recordistas Asamoah Gyan, 109 jogos entre 2003 e 2019. O André Ayew tem 109 jogos entre 2007 e atualmente. Ele vai passar o Asamoah Gyan porque ele é imortal e vai jogar para todo sempre na seleção luganesa, ou pelo menos eu tenho essa impressão. O maior artilheiro da seleção é o Asamoah Gyan, né? Ele tem 51 gols nesses 109 jogos, o que é uma média muito boa, hein? Meio gol por Tinha uma jogo. história que ele queria voltar para a seleção? Eu tinha ouvido falar que ele estava nativo até pouco tempo atrás, assim, e ele Parece que queria ele queria voltar. fazer uma vingança pro Uruguai. Era uma parada assim. Ele Uma coisa queria. assim, mas aí os caras falaram assim, não, irmão, pô, Fica em já, casa, vai, pô. já foi, né? Esquecendo. Ele tá atualmente com 36 anos, né? Ele tá sem time no momento, mas, enfim. Gana passou em primeiro no grupo G das eliminatórias africanas com 4 vitórias, um empate e uma derrota. No playoff, cruel playoff da Confederação Africana, 1-1 contra a Nigéria e passou no gol fora de casa contra as Águias. Histórico de confrontos, você citou Portugal e Gana, né? 2-1 pela Copa de 14. Gana enfrentou a Coreia do Sul em 9 partidas, 9 amistosos, 4 vitórias de Gana, 4 vitórias sul-coreanas e um empate. E uma partida entre Uruguai e Gana pela Copa do Mundo de 2010. É uma das partidas que mais se lembra da história das Copas, graças à defesaça que Luis Soares cometeu nos acréscimos da prorrogação e o pênalti que o próprio Gyan meteu no travessão. Jogaço, tá louco. Um jogo bom. A prorrogação foi melhor que os 90 minutos. Os 90 minutos foram meio modorrentos, mas a prorrogação valeu a pena pra caramba. Teve cavadinha do Louco Abreu depois, no final do jogo. Gana deve vir num 4-2-3-1 com Joe Wollacott, Mensah, Djiku, Daniel Amartey e Denis Odoi, Thomas Partey, Mohamed Kudus, Suleimaná, André Ayew, Jordan Ayew e Iñaki Williams. Depois de uma campanha muito decepcionante na Copa Africana de Nações em janeiro desse ano, a Federação Ganesa demitiu o técnico Sérgio Milovan Rajevac, que tinha sido técnico da seleção em 2010, e deu uma chance para o ex-jogador da seleção ganesa, Otto Addo, que eliminou a Nigéria nas qualificatórias africanas de uma forma até surpreendente, porque a Nigéria era muito favorita. Depois disso, a Nigéria participou praticamente Gana participou praticamente de uma janela de transferências, porque muitos jogadores declararam nacionalidade, resolveram usar, né, a sua nacionalidade ganesa para jogar pela seleção. Tariq Lamptey e Anthony Semenyo, que são nascidos na Inglaterra, assim como o Denis Odoi, que é nascido na Bélgica, mas o principal deles é o Iñaki Williams, que é filho de ganeses, jogador do Atlético de Bilbao, acho que hoje talvez o principal jogador do Atlético de Bilbao. Também decidiu, ao contrário do irmão dele, né, o Nico Williams vai jogar pela seleção espanhola, ele vai jogar pela seleção ganesa. O grande desafio do Otto Addo é realmente encaixar essa galera, esse tanto de bons jogadores em pouco tempo, né? Ele é um técnico novo, ele experimentou muita coisa nesse meio tempo. Além dessa galera que chegou nova, a gente cita que tem muitos bons jogadores como os irmãos Ayew, né? O André e o Jordan Ayew são muito importantes para a seleção ganesa. O Thomas Partey, do Arsenal, é um baita de um volante. E o Mohamed Kudus, esse é o do Ajax, né? Mohamed Kudus, isso.
Isso aí. o do Ajax. Sem ter ainda uma formação 11 fixo, isso acaba diminuindo as chances dos ganeses, né? Mas ainda assim, é um elenco muito talentoso, deve ser muito competitivo dentro desse grupo que é uma grande incógnita. É um time que fisicamente tem jogadores que competem bem. O Partey é um desses caras, o Iñaki Williams é um monstro fisicamente, tanto que ele joga os 38 jogos da Campeonato Espanhol há, sei lá, umas 6 temporadas seguidas. Você tem os irmãos Ayew, que são muito importantes, tanto tecnicamente também. É uma seleção que você pega assim, nomes e você vê que, cara, tem jogador bom, mas e aí, como é que você vai casar tudo isso em um time competitivo é outra história, né? Exato, ainda mais em um curto espaço de tempo, né? Porque faz pouco tempo que houve essas mudanças, e o time, querendo ou não, tá num grupo difícil. Não sei até que ponto o Ado vai conseguir ajustar essa equipe nessas últimas semanas para pegar, querendo ou não, um time do Uruguai que é chato, é cascudo. Não importa, pode ser a pior geração do Uruguai, eles vão ser chatos. Vai ser complicado de jogar contra, e eles vão ser decisivos. E Portugal, apesar de todas as críticas que a gente já citou agora há pouco, a qualidade técnica é muito grande. Então é muito difícil para a Gana tentar passar nesse grupo. Eu acho que eles têm uma posição um pouco melhor do que outros africanos que vêm nessa Copa. Eu acho que eles são uma equipe melhor que Camarões, melhor do que. Que Senegal eu não acho. Eu gosto de Senegal. Também não acho que seja melhor que o Marrocos, não. Também acho melhor que o Marrocos, não. Mas ainda assim, Que a tem bons Tunísia jogadores. é. Melhor que a Tunísia é. E quem mais que falta? Não, são esses, né? Marrocos, Tunísia, Senegal, Camarões e Gana, são 5. Eu acho que ele tá meio que no meio termo ali assim, não consegue ser um dos melhores, mas também não é um dos piores. Tá num grupo difícil, mas eu acho que tem boas chances. Eu acho que se o trabalho, se eles conseguirem encaixar ali, que nem você falou, o principal jogador é o Iñaki Williams. Se ele chegar bem para esse Mundial, eu acho que eles podem tentar beliscar uma vaga, tentando roubar uma do Uruguai ou de Portugal ali, dependendo dos resultados. Tentar pegar um empate com um desses e vencer o outro. Eu acho que tá bem aberto apesar de tudo isso. E eu acho que não tem muito mais do que isso, não. Eu acho que uma boa equipe fez uma boa Copa das Nações Africanas. Já venceram 4 vezes, não foi? Historicamente? Acho que é isso. Eu acho que já venceram 4. A equipe que mais venceu, não é? Não, essa acho que é o Egito. O Egito. Mas mesmo assim, é É, mais que o Egito. são 4 títulos da Copa Africana de Nações e quem mais venceu é o Egito com 7, isso. Exato. Então é um time com bons valores. Na zaga também tem dois caras que são de Premier League, né? Eu lembro do Amartey, do Sim, Leicester. do Leicester. E também tem, tirando o Partey também que é meio campo, que é volante. Também tem o Salisu do Southampton, Ah, sim, também sim. zagueiro. Então é um bom time, tem bons nomes a nível internacional. Tem os Ayew, que como você falou, são eternos. Parece que eles não vão morrer nunca. Nossa. Desde 2010 eles são os craques desse time. Mano, faz 12 anos os caras estão aí. Daqui a pouco os caras estão pintando no West Ham de novo, hein? Imagina. Se bem que o Jordan tá no Crystal Palace, né? Ele ainda tá lá, né? Tá, pô, tá decente ainda o Tá Crystal decente, né? Palace. É que o Swansea não tá mais na primeira divisão também. É. Mas é um bom time. É um bom time. Eu acho que eles podem tentar beliscar essa vaga, mas vai ser é um jogo difícil. É um jogo difícil porque tem rivais bem do nível deles ali, até melhor do que eles nesse grupo. Acho que a aposta de Gana vai precisar fazer um jogo um pouco mais físico, Sim, principalmente contra as seleções contra Portugal e Coreia do Sul, né? E de ver o que dá para conseguir com base nesse jogo. Explorar bastante velocidade também,
O Iñaki Williams é um jogador rápido. Então, acho que são as chaves e a esperança aí dos ganeses para essa Copa. É isso aí. Agora vamos para a terceira equipe desse grupo, que é a seleção uruguaia. Os nossos vizinhos aqui do Sul vão estrear contra a Coreia do Sul na primeira partida. Depois enfrentam Portugal e fecham contra a Gana no dia 2. As últimas partidas da seleção uruguaia foram todos por amistosos. Teve empate com os Estados Unidos por 0-0, a vitória contra o Panamá por 5-0, a derrota para o Irã por 1-0 e uma vitória contra o Canadá por 2-0 agora no fim de setembro. Então resultados bem mistos ali, né? Umas Sim. vitórias decentes, mas contra rivais não tão fortes. E perder para Irã e empatar com os Estados Unidos também não cheira muito bem. Essa aqui é a 14ª partida. Eita porra. A moto entrou aqui dentro do apartamento. Caralho, mano. Parece que tá. Você é louco, eu tô na rodovia Bandeirantes aqui, velho. O maluco dá uma arrancada aí do teu lado aí, você nem viu. Ai, caralho. O Uruguai que tá na 14ª participação deles. Eles que são bicampeões. Venceram em 30 e em 50. Os recordistas com a seleção uruguaia. Mais jogos, o Diego Godin, com 159 jogos. Que desde 2005 ele está na seleção uruguaia. Ainda tá até hoje, mas eu não sei se ele vai ser o titular. Vai depender do Araújo. O artilheiro é obviamente o Luis Soares com 68 jogos desde 2007 na seleção uruguaia e também até hoje fazendo seus golzinhos. Foi o artilheiro da seleção uruguaia nessa última eliminatória. Então é um cara que contribui bastante ainda, apesar de estar pesando 728 quilos. Na eliminatória sul-americana, os uruguaios se classificaram em terceiro lugar, com 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. É um caminho um pouco conturbado, mas eu acho que boa parte dessas derrotas foi com o Tabárez ainda, né? Foi, tudo. Então, foram todos com ele? Foi. Todas as derrotas, no caso. Então tá invicto o Diego Alonso. As partidas contra essas equipes desse grupo. Contra Portugal, a gente já citou. 3 partidas, uma vitória de Portugal, um empate e uma vitória dos uruguaios. Essa última justamente é das oitavas de final. Essa vitória de 2-1 do Uruguai sobre os portugueses. Contra a Coreia do Sul, 8 partidas, 6 vitórias do Uruguai, um empate e uma vitória da Coreia do Sul. 2 partidas dessas 8 aconteceram em mundiais, com 2 vitórias dos uruguaios. Nas oitavas de final de 2010 e na fase de grupos de 1990. E contra a Gana, eles nunca se enfrentaram. É a primeira vez que eles vão se enfrentar. Como não, porra? Contra a Gana? Uruguai e Gana? Ah, não, tá aqui. Pô, pulei. Aqui, a única partida foi na Copa do Mundo 2010. Foi Que é, aquela maluca, caralho. que é a da mão do Soares, Caralho, pô. eu pulei. Caralho, mano, não tinha essa porra, mas foda-se. Loucão. Foi justamente essa partida das quartas de final. Na mão do Soares e depois a cavadinha do Louco abriu. A escalação. Escalação que muito provavelmente vai ser um 4-4-2 bem sólido. Com o eterno Muslera no gol. Defesa com Matias Oliveira, Jimenez, Godin e o Damian Soares. Meio campo com o Nicolas de la Cruz, o Valverde, o Betancourt e o Pelestri. E o ataque, Luis Soares e o Darwin Nunes, possivelmente o Cavani, que estava lesionado, não sei se vai estar 100% para a Copa do Mundo. Os uruguaios que se viram forçados a fazer uma mudança no comando técnico depois de uma derrota por 3-0 para a Bolívia, lá em La Paz, e como tinha em risco essa classificação para o Mundial, eles acabaram mandando embora o icônico técnico Oscar Tabárez, para a chegada do jovem técnico Diego Alonso, que venceu os últimos 4 confrontos nas eliminatórias e garantiu eles no Mundial do Catar.
com um meio-campo muito talentoso. O Uruguai que conta com o Valverde do Real Madrid em ótima fase, ao lado do Bentancur, dando essa capacidade mais física e essa substância no meio-campo deles. O Nicolas de la Cruz e o Facundo Pelestri são outras alternativas de velocidade pelas laterais que ajudam nessa fluidez do ataque, que é ali onde conta com muita experiência, né? Com o Cavani e o Suárez, mas também tem o jovem Darwin Núñez que vem sendo destaque dessa geração e tem tudo para ser o principal goleador dos próximos anos para os uruguaios. E na zaga, o José Jiménez é o principal jogador. O Ronald Araújo, do Barcelona, está machucado, mas foi convocado hoje. Saiu a convocação dos uruguaios e ele está lá. Estava em dúvida o status que ele estaria, né? Se ele estaria bem fisicamente, mas ele foi convocado. Não se sabe até que ponto ele vai estar lá, se vai estar 100% ou não, se ele vai jogar com o Jiménez ou com o Godin. A gente não sabe. O Godin, que se jogar ao lado do seu ex-companheiro de Atlético de Madrid, deixa uma zaga um pouco mais lenta, apesar de ser muito experiente. Ele é um cara que já perdeu os seus grandes anos ali. Ele já voltou pro. Ele tá no Uruguai, não tá? Ele tá no Vélez, acho. Tá no Vélez? Porque esse é o do Atlético. Eu acho que ele foi pro Vélez mesmo. Do Atlético ele foi pro Vélez. Nas laterais, o time também tem boas opções, com o Varela e o Suárez na direita, e o Matias Vinha e o Matias Oliveira pela esquerda. Então é um bom time, né? É um bom time, eu acho que eles fizeram uma boa eliminatória. Passou sufoco mais do que deveria naquele período problemático com o Tabárez, que já estava definhando já fazia uns anos. Ele tinha muitos problemas de saúde, ele tem muitos problemas de saúde. Apesar de Sim. ser um cara histórico, viveu a melhor fase do Uruguai desde aquele Uruguai bicampeão mundial, porque o Uruguai passou por anos horríveis ali nos anos 80, 90, um período bem, bem fraco, mas no início dos anos dessa década passada, assim, ele pegou um período muito bom com a seleção uruguaia, chegou em semifinal de Copa, foi campeão de Copa América, então foi um cara que mudou a história da seleção uruguaia para melhor, conseguiu fazer um ressurgimento, dar uma moral para os uruguaios que fazia tempo que eles estavam precisando disso. E querendo ou não, com seus dois principais talentos da geração, o Cavani e o Suárez, que são caras top de grandes clubes europeus, ajuda muito também. Os dois já, obviamente, não se encontram mais nos seus melhores momentos físicos e técnicos. O Cavani já não vinha muito bem no Manchester United, muitos problemas físicos, não conseguia se manter jogando, ou até mesmo disponível, né? Então ele acabou saindo de lá, foi pro Valência agora no início dessa temporada. Começou jogando muito bem com o Gattuso, aí já teve problema físico, não voltou ainda, mas vamos ver o que ele vai ser. O Darwin Núñez, que vai ser o cara para ser o substituto dele junto com o Suárez, não teve um início muito bom ainda com o Liverpool, não se encontrou, mas eu acho que isso é muito mais consequência dele não conseguir se adaptar à Inglaterra do que a É. capacidade técnica dele, porque ele não fala inglês, ele não está acostumado com o frio da Inglaterra, é muito diferente a cultura também. Mas a garantia ali é o Suárez, né? Que por mais que ele voltou para o Nacional e não tem mais, não é o nível competitivo que ele gostaria de estar, para se manter tecnicamente pronto para a Copa do Mundo, mas ainda assim ele está se mantendo na ativa e deve ir para a MLS depois da Copa do Mundo. É. A gente tinha comentado uma vez que achava curioso como a seleção uruguaia vai se renovando por fase, né? Renovou primeiro a defesa, né, com o Jiménez, né, e tudo mais. Aí depois o meio-campo, que Sim, aí spawnaram uns meio-campistas ali, o Bentancur, o Valverde, o De Arrascaeta, La tem o Cruz, Torreira, o De La Cruz. Tem um moleque muito bom que foi convocado, que é o Ugarte do Sporting, eu sou sim, fãzaço dele. É, a renovação do Uruguai tá aí.
né? O ataque agora tem uns nomes promissores, tem o Darwin Nunes tem 23, o Facundo Torres tem 22, o Pelistri tem 20, você tem o Canóbio do Atlético Paranaense 24, tem um moleque que é um roubado no Football Manager, que foi para Espanha, não lembro o nome dele, que é o Arezzo, Matias Arezzo, que também deve estar envolvido no próximo ciclo. Mas para esse ciclo, eu acho que foi essencial a substituição Técnico, né? do técnico, do Tabárez pelo Alonso. Né? O trabalho do Alonso é um pouquinho mais consistente. O Tabárez já estava 15 anos na frente da seleção uruguaia, acho que o trabalho já tinha vencido. E o Alonso conseguiu dar uma consistência muito legal para esse time. Ele só não conseguiu achar outro goleiro, né? O goleiro ainda é um Muslera, mas enfim. Não é possível que não tenha outro cara minimamente decente, cara. Cara, o Uruguai tem 3 milhões de pessoas também, né? É, também, não é pra esperar muito. Qualquer maluco que jogue bola mais ou menos bem já vai pra linha, né? É tipo, eles Então, estão na zica que a Argentina passou por muito tempo, né? que Só tinha pegando os lixos. o Romero, né? O Os caras Romero foram era o de cabo. melhor. Você viu o nível. Nossa. Mas é curioso, eu gosto muito desse time do Uruguai, acho que é uma seleção muito competitiva, tecnicamente é uma seleção boa. Um destaque para os uruguaios que jogam aqui no Brasil, a dupla do Flamengo, Guilherme Varela e o Arrascaeta. O Varela é um lateral ok, ele é uma boa opção para lateral, mas ele é um lateral bem okzinho. O Arrascaeta é uma sacanagem de jogador. Joga demais. Eu acho que tecnicamente ele deve ser o melhor jogador da América do Sul. Sem medo de falar absurdo aqui, eu acho ele uma sacanagem de jogador. Se ele tivesse só aqui de intensidade e vontade, ele estava na Europa estraçalhando a Europa inteira. Sim. O Canóbio é um cara interessante, é um cara muito voluntarioso no elenco do Atlético, é um jogador bastante promissor, né? Ele tem 24 anos, mas dá pra chamar de promissor ainda, é um cara que deve ter uma carreira muito, muito interessante aqui no Brasil. O Terans ficou convocado na pré-lista, o Terans é um pouquinho mais velho, ele já tem 28, mas é um cara também interessante. Mas agora, eu ponho esse time do Uruguai até como favorito em cima do grupo, Também. principalmente porque me parece um time com menos deficiências táticas e mais compreensão de jogo do que Portugal. Concordo 100%. Simplesmente me parece um time um pouquinho mais sólido. E aí é basicamente achismo. Sim. Mas foi um pouquinho mais de fé nesse Uruguai do que eu coloco em Portugal para essa Copa. Sim, eu acho que tem. Ele mostra menos. Se mostra um time menos suscetível à instabilidade do que os portugueses. Então, É, eu acho que eles têm a sua base ali, a sua espinha dorsal, que eles já vêm jogando há muito tempo. Conseguiram implementar alguns desses jovens que você citou aí aos poucos. Eles também vêm pegando muita cancha internacional. Eu acho que o salto do Valverde nos últimos 2 anos nossa. foi essencial. Um cara que cresceu demais com o É Ancelotti, um, demais. hoje ele é um jogadoraço. Sim, Assim, ele se transformou num jogador que eu não imaginaria que ele se transformaria. sim. Pra mim ele ia ser um cara de elenco pro Real Madrid ou talvez um cara útil num segundo escalão. Mas ele se Sim. tornou um jogador muito importante pro Real. É um cara muito clutch, é aquele cara decisivo que aparece nos grandes momentos. Tanto que na final da Champions ele apareceu muito bem. Então ele é um cara muito bom. O Betancourt, eu acho que por esse nível ele tá muito bem, mas eu acho que ele poderia ser um pouco melhor. Pelo menos eu acreditava que ele seria um pouco melhor quando ele apareceu na Juventus. Hoje ele tá no Tottenham, né? Isso. O Conte levou ele pra lá. Mas o De La Cruz eu gosto bastante. No River ele sempre jogou muito bem. Tinha também uns boatos que ele ia embora, não acabou não indo, né? Sim, eu acho que o contrato dele vence agora, na verdade, no final do ano. O Não tenho Torreira, certeza. o Torreira era outro que quando apareceu, eu gostava muito dele na Fiorentina. Ele acabou meio que flopando. Agora ele tá no Galatasaray e tem 26 anos. É novo É, pra ele, caramba.
Ele deu uma passeada, né? Ele foi pro Arsenal e aí no Arsenal acabou É, não vingando. Aí ele teve uma passagem apagada no Atlético de é. Madrid, uma na Fiorentina. Ele acabou meio que sumindo depois disso. Ele já deu indícios que ele queria aposentar, né? Uma história assim, que ele não queria mais continuar com futebol, que ele queria fazer outras coisas da vida dele, que ele não, acho que não é o meio que ele gosta. Parece ser um cara É, bem tranquilão assim. Mas o time é isso aí. A gente tem uma espinha dorsal muito boa, a defesa é sólida, principalmente se voltar o Araújo. Se voltar o Araújo, tem tudo para ser um time muito melhor. É, não dá para confiar no goleiro, mas a linha de é. defesa é boa e o meio-campo acho que é a melhor parte dessa equipe. Então eu confio bastante nessa equipe para dar trabalho e vai passar em primeiro na frente de Portugal. Pelo menos é a expectativa. Eu fecho com você. Acho que é a equipe que tem aí mais oportunidade, mais chances de passar em primeiro. Acho que um pouquinho mais forte do que Portugal. E tem a camisa mais bonita da Copa do Mundo. E tudo Acho mais. que é de cabeça, acho que é a deles. Uruguai e Marrocos. Marrocos ficou bonita. Numa Copa de camisa feia. O de Marrocos eu não vi. A de Marrocos é uma releitura da camisa que eles usaram na Copa de 98. Olha aqui. Achei bonita. O segundo uniforme achei mais da hora do que o primeiro. De Marrocos? É, gostei do segundo. É que eu não gostei desse negócio que a Puma fez de colocar o logo no meio. É. Teve uns que ficou ridículo. No City eles fizeram isso, no Borussia Dortmund também ficou. Nossa. A Puma é bem preguiçosa, assim, pra fazer camisa de seleção, a Puma é de uma preguiça Nossa. impressionante, assim. A segunda camisa branca, assim, sem muito detalhe, enfim. Passamos então para o último país desse grupo? Vamos. Passamos então aterrissando em Seul, na Coreia do Sul. A Coreia estreia contra o Uruguai. Oi? Música do K-pop? Bota uma trilha de K-pop aí, bota. Esqueci o nome do grupo mais famoso de K-pop. É o Do BTS. BTS. O BTS. Se a pronúncia estiver errada, a gente pede desculpa aí aos amigos K-popers. K-popero. K-popero é bom. A Coreia do Sul estreia contra o Uruguai, joga depois contra a Gana no dia 28 e depois fecha contra Portugal. Todos os jogos no Educational City Stadium. A Coreia do Sul vai conhecer somente uma instalação, então, de estádio da Copa do Mundo. Os últimos jogos dos sul-coreanos: 3-0 na China, 3-0 em Hong Kong, depois perdeu de 3-0 do Japão, empatou com a Coreia do Sul, com a Costa Rica, perdão, por 2-2 e depois empatou com Camarões, venceu Camarões por 1-0. Os últimos dois jogos como amistosos e os jogos contra a China, Hong Kong e Japão pelo EAFF E1 Football Championship, que é um torneio asiático, né, entre as seleções. Essa é a 11ª participação da Coreia do Sul, que tem como sua melhor participação o terceiro lugar na Copa de 2002, uma campanha no mínimo polêmica dos anfitriões daquela Copa. Os recordistas, o Cha Bum-kun, fez 136 jogos entre 72 e 86, o Hong Myung-bo fez 136 jogos entre 90 e 2002, são os dois recordistas. O Cha Bum-kun tem 58 gols nesse mesmo período de 136 jogos. A Coreia do Sul passou em primeiro no grupo H na primeira fase das eliminatórias asiáticas, 5 vitórias e um empate. Depois, em segundo, no grupo A, com 7 vitórias, 2 empates e só uma derrota, uma classificação bem tranquila dos sul-coreanos, que tem a partida contra Portugal, né? Surpresa que na Copa de 2002 eles venceram Portugal na fase de grupos, no jogo que ajudou a eliminar os portugueses naquela Copa. Contra o Uruguai são 8 vitórias com 8 partidas, com 6 vitórias uruguaias, um empate e uma vitória sul-coreana. Destaque para as oitavas de final da Copa de 2010.
e Gana e Coreia do Sul se enfrentaram 9 vezes com 4 vitórias para cada lado e um empate, todos em amistoso. Vamos para a escalação sul. O desafio da escalação sul-coreana. Espero que eu acerte a pronúncia, eu chegue mais perto disso. Um 4-2-3-1 com Kim Seung-ju, Hong-shu, Kwon Kyu-won, Kim Min-jae e Kim Moon-kwon. O meio-campo tem o Hwang In-byong, o Young Woo-young e o Hwang Hee-chan. Os 4 ali da frente, o Jong Woo-young, o Kwon Chang-hun e o Son Heung-min, que é o mais famoso de todos, né? O atacante do Tottenham. Parabéns, parabéns. De novo, peço desculpa aí se eu tô pronunciando tudo muito cagado, se a ordem tá errada. Eu acredito que a ordem é essa, né? Tipo, o primeiro nome, depois o composto. Eu não lembro, na verdade, mas acho que é essa. Essa é a 10ª vez consecutiva, essa é a 10ª Copa consecutiva que a gente tem a Coreia do Sul entre as principais equipes, né? Entre as equipes que vão disputar o torneio final. O desafio da equipe é passar para a próxima fase desde 2010, né? Pela primeira vez desde 2010. Dessa vez o técnico é o Paulo Bento, lembra dele? Aquele. Torcedor do Cruzeiro lembra bem dele. Pô, pior que eu tenho um dó, mas enfim. Enfim, é um time que consegue se flexibilizar entre uma linha de 4 e uma linha de 5 atrás, dependendo do adversário. Então tem essa versatilidade, dependendo do que o jogo exige ou do que o adversário apresenta. O Paulo Bento consegue ter essa variação, consegue puxar um ponta para recompor uma lateral, por exemplo, e além disso é um time que busca é um time meio agressivo na construção de jogadas, tá sempre atacando a última linha, né? Então é um time que vai tentar bater linha de impedimento, vai estar sempre buscando passe em profundidade, principalmente buscando o Son, que é um jogador que tem essa característica também no Tottenham. No meio, ele é, claro, o cara mais importante. Ele tá se recuperando ainda da lesão, né? Sim. Não sei se ele chega a 100% na Copa do Mundo, mas ele garantiu que vai para a Copa, garantiu que não tem chance dele ficar fora. No meio de campo, a dupla Hwang In-byong e o Jung Woo-young são caras que constroem bem, eles têm uma média muito interessante de passes que viram assistências. Então, é o passe antes da assistência, na verdade. É o cara que acha esse tipo de passe para colocar o companheiro em condição de colocar o outro companheiro na cara do gol. São jogadores que ajudam muito na construção de jogadas e tem uma boa parte de solidez defensiva. E o grande destaque na defesa é o Kim Min-jae, que é o zagueiro do Napoli. Ele está fazendo uma temporada muito interessante. O Napoli está fazendo uma temporada muito boa e está com alguns jogadores se destacando. Ele já está atraindo olhares de times do alto escalão europeu. Deve ser um dos líderes aí dessa defesa sul-coreana que vai tentar, com todas as suas forças, brigar aí forte por uma das duas vagas. Agora, é uma seleção que não tem, assim, tirando o som mesmo, não tem, assim, porra, né? Um cara que você vai olhar e vai falar, nossa, esse aqui é o bala mesmo, Fica de olho que ele é bom. Fica de olho que ele é bom, né? É uma seleção, assim, que não tem um talento muito abundante. Eu acho que uma das, sei lá, talvez seja uma das piores safras de times asiáticos que vai pra Copa, que eu me lembro, assim, porque a seleção da Austrália, fraca, não é asiático, mas vai pelo negócio Tá asiático. ali, né? A Coreia tem o som, entre aspas. A seleção japonesa acho que é um pouquinho melhor em questão de equilíbrio, assim. Parece a mais equilibrada delas, que eu gosto. Tem o Irã, que assim tem uma geração boa, mas está ali naquele imbróglio, né? Troca técnico, o país em convulsão social e tudo mais. Quem mais também foi pela Ásia?
Só esses quatro, né? Esses quatro. E tem o Catar, É, né? mas que não vai Ah, pela não foi classificatória, pela né? coisa. Vai por ser E um país que é sede. fraco também, né? Também é Assim, fraco. não é assim o maior Mas expoente. é isso que você falou. Eu acho que se o som não estiver pronto para jogar a Copa, ferrou. Ferrou o negócio. Porque basicamente outros jogadores de destaque aqui, que nem você citou o Kim Min-jae, o do Napoli, que é um bom jogador, que veio pro Napoli nessa temporada. Ele jogava no Fenerbahçe. Eu acho que ele só ficou uma temporada também no Fenerbahçe, se não me Foi, engano. É isso, né? isso. E aí chegou no Napoli. O Napoli que, de novo, fez o mercado mais bizarro essa temporada. Porque trouxe cara de tudo quanto é canto que ninguém nem sabia quem que é esses caras e tá dando tudo certo. Os caras estão simplesmente destruindo todo mundo. Porque trouxe o Kvara, que é o principal nome, Principal assim. nome. O próprio Kim Min-jae, que também é um cara que vem se destacando muito. Então. O Spalletti também chegou, né, Tem o Spalletti nessa, também nisso. nessa coisa. Tem o Matias Oliveira, né? O lateral. Então, o Também Ndombele, que chegou. O tava meio Giovanni enterrado, tá lá jogando bem no até. Tottenham. O Giovanni Simeone. Também é bom. É um bom time, assim. É um bom time, mas focando aqui nessa da Coreia do Sul, outro nome de destaque também é o Han Hee-chan, do Wolverhampton, que tem 26 anos. Ele é um cara que tem um certo destaque ali, mas não é titular. Joga centroavante. Ele é um cara que eu acho que ele foi contratado para substituir o. O mexicano, O que bateu a Jimenez. cabeça. Isso, o Jimenez. O Jimenez, quando ele machucou a cabeça lá, eles trouxeram ele. Então é um time que tem esses nomes assim de um pouco mais que jogam em grandes equipes, mas é isso, não dá para esperar um pouco mais. O Paulo Bento é um bom técnico. Eu acho que Sim. até é interessante olhar como vários técnicos portugueses vão para diferentes partes do mundo e são referência nisso. São uma boa escola de técnicos, mas eu acho que não consegue fazer muito mais do que isso. É um time que vai brigar para ser o último nesse grupo, porque eu acho que Gana é uma equipe um pouco melhor, tem melhores destaques individuais, é um pouco mais sólida, fisicamente é melhor, é um time que consegue trabalhar mais isso. E eu não consigo enxergar esse time da Coreia do Sul fazer um trabalho similar ao que esse Gana tenta fazer, ou pode tentar fazer contra essas grandes equipes, no caso do Portugal e Uruguai. Quer tentar jogar meio que num contra-ataque, sem o som, então, aí fudeu, porque o som é o cara Aí da ferrou tudo. velocidade e é o faro do gol também. Então, eu não sei se contra um Uruguai da vida o Uruguai vai tentar propor o jogo. Acho que o Uruguai é um time muito mais de fazer ambas as partes do jogo, de ser um time que trabalha posse de bola, mas sem querer ter ela constantemente. E contra esses times menores, eu acho que ele vai. É É, controlar o jogo de uma maneira mais. Não mais tranquilo, necessariamente tendo a assim. bola, né? Então eu acho que pode ser um problema para essas equipes menores, e no caso da Coreia do Sul, isso pode atrapalhar mais ainda numa tentativa deles de tentar um contra-ataque, uma jogada mais precisa na falha do adversário. Que contra Portugal eu acho que pode acontecer mais essas falhas, mas contra o Uruguai eu acho mais improvável. Então infelizmente eles vão ser uma das piores equipes da Ásia nessa Copa do Mundo. Portugal tem que ver, né? Porque Portugal pega a Coreia do Sul no último jogo do grupo. É, vai ser Então, importantíssimo. dependendo de como tá ali, mesmo em questão de você decidir os lugar, a classificação, né? Tipo, eu imaginar assim que Pode estar Portugal empatado em pontos naquele momento. É, Portugal e Uruguai estejam empatados em pontos com a mesma campanha, pode ser que o jogo seja um fiel. E aí, por exemplo, Portugal precisando de gols, como o Uruguai também precisaria de gols para fazer saldo e ficar em primeiro no grupo, se abre e você explora outros tipos de jogo. sim. Pode acontecer, acho que a Coreia é um time. É duro falar, tipo, é um time meio estranho,
porque falta, tem muito jogador da Liga Coreana, assim, alguns caras ali mais de casa, né, mais caseiros nas É. últimas convocações. Ou caras de ligas intermediárias também, né? Alguns caras que estão ali pela Alemanha, alguns caras na Espanha. Vamos ver, vamos ver. É uma seleção que eu também não espero muita coisa. Talvez seja competitivo, mas assim, o jogo mesmo, acho que vai dar jogo mesmo com Gana. Né? Vai ter o jogo para eles tentarem ganhar, para eles tentarem pontuar de forma mais consistente, vai ser Gana. E aí, fechamos a Copa? Fechamos a fase de grupos da Copa, Exato, fechamos a Copa nesse momento aqui, né? nesse momento. Nesse período aqui que precede a Copa. E depois, conforme as coisas forem acontecendo, que a gente está gravando no dia 10. 10. Então tem. Faltam 10 dias para a Copa. Exato, faltam 10 dias pra gente começar a Copa do Mundo. Então até lá a gente consegue ver outras coisas. Então vamos ver exatamente o que a gente vai programar para essa continuidade da Copa, né? A gente até aceita sugestão também, né? Quem quiser Sim. Se vocês ter algumas quiserem, vocês ideias, coisas diferentes. Vocês sabem onde nos contatar, né? Todas as redes sociais, @Dividida Podcast, YouTube, Facebook, Exato, Instagram. Só mandar um salve ali pra gente, a gente ouve sugestões, estamos abertos a sugestões. exato. Isso aí. É isso aí, então, fechados os grupos, daqui a pouquinho tem Copa. A gente gravou no dia 10, só que hoje falta 10 dias, né? Você tá ouvindo isso daí mais pra frente, faltam só alguns dias, você já tá ouvindo o Galvão Bueno na sua mente, gritando o é do Brasil dele. Então a gente se vê de novo em breve. Muito obrigado aí pela sua companhia, muito obrigado por passar esse tempinho aí conosco. Valeu, Brinjal. Valeu, Milão, valeu, pessoal. Até mais. Valeu, galera. Um abraço. Fique de olho que daqui a pouco a gente está pulando de novo aí no agregador favorito de vocês. Até a próxima.